Bem-vindos ao avanço do capítulo 63 da novela Marcados pelo Passado. Apesar de ter sido resgatada e já estar novamente em sua casa, Azize continua se sentindo muito triste. Embora por fora tente se manter tranquila, por dentro não para de pensar em tudo o que aconteceu. Uma e outra vez se pergunta o que deve fazer daqui para frente. Também pensa se realmente vai perder Devran para sempre ou se, depois de tudo o que aconteceu, a melhor decisão foi deixá-lo ir definitivamente. Esses pensamentos não param de passar pela sua cabeça e a mantêm completamente distraída. Enquanto permanece em silêncio, continua pensando em tudo o que viveu e nas decisões que terá que tomar. Ao vê-la tão calada e tão concentrada em seus pensamentos, suas irmãs se aproximam e perguntam no que ela está pensando. Nesse momento, Azize volta a si e tenta diminuir a importância de tudo. Responde que simplesmente estava pensando em bobagens e diz para que não prestem atenção nela. Tenta aparentar que não está acontecendo nada e que está tudo bem, embora por dentro continue se sentindo muito afetada por tudo o que aconteceu. Pouco depois, Semo também se aproxima dela e pergunta se ela realmente está bem e como está se sentindo. Azize responde que está bem e pede que ele não se preocupe com ela. No entanto, nesse momento Duigu já não consegue conter o que sente e começa a chorar por tudo o que aconteceu. Enquanto chora, diz repetidamente que toda a culpa foi dela. Azize tenta tranquilizá-la imediatamente e diz que ela não tem culpa de nada, que pare de pensar assim e que se acalme, porque ela não é responsável pelo que aconteceu. Apesar das palavras de Azize, Duigu continua chorando e insiste que tudo é culpa dela. Depois se levanta dizendo que o melhor é ir embora. No entanto, Azize não permite e diz que ela não vai mais a lugar nenhum. Também lembra que são uma família e que sempre permanecerão juntos. Explica que a única coisa que realmente importa naquele momento é que todos continuem unidos, independentemente de tudo que tiveram que viver ou dos problemas que ainda existam. Nesse momento, Samet pergunta a Azize se eles realmente ainda pensam em ir embora e quer saber para onde vão. Azize responde que não, que já não vão embora e que vão ficar ali. Também deixa claro que não vão para nenhum outro lugar. Ao ouvir essa resposta, as crianças ficam muito felizes porque entendem que permanecerão juntas. Enquanto elas ficam felizes com a notícia, Azize não consegue evitar começar a chorar. Zeliha observa tudo atentamente e percebe que, embora Azize tente se mostrar forte diante de todos, na realidade está se sentindo muito mal por tudo o que está acontecendo. Devran continua muito triste por tudo o que está acontecendo. Não para de andar de um lado para o outro porque não sabe o que fazer nem como mudar a situação em que se encontra. Tudo o que aconteceu com Azize não para de passar pela sua cabeça e isso mantém completamente preocupado. Enquanto tenta encontrar alguma resposta, continua pensando repetidamente em tudo o que aconteceu, sem conseguir se tranquilizar. Ao vê-lo tão mal, Mesut tenta acalmá-lo. Diz para ele parar de pensar tanto nas coisas que já aconteceram e não continuar remoendo o passado. Também o aconselha que o melhor seria ir falar com Azize para tentar resolver as coisas entre os dois, porque considera que essa é a melhor solução. No entanto, Devran rejeita a ideia imediatamente. Responde que de maneira nenhuma vai vê-la, porque ela mesma disse que não queria vê-lo novamente e ele pensa em respeitar essa decisão exatamente como ela expressou. Mesut, mesmo assim, sabe que dificilmente essa situação ficará assim para sempre. Embora Devran insista que não irá procurar Azize, também reconhece que sente um grande vazio no coração e que já não sabe o que fazer. Está completamente confuso e não encontra uma saída para tudo o que está vivendo. Seus sentimentos por Azize continuam os mesmos e isso faz com que cada decisão seja ainda mais difícil. Depois de ficar pensando por alguns momentos, Devran pede a Mesut que vá até a casa de Azize e entregue alguns presentes da parte dele. Mesut se surpreende com esse pedido e pergunta por que ele mesmo não vai entregá-los. No entanto, Devran volta a dizer que simplesmente faça o que está pedindo. Não muda de opinião e mantém sua decisão de não aparecer pessoalmente diante de Azize. Embora Mesut continue sem entender completamente essa decisão, aceita fazê-lo. Antes de partir, diz mais uma vez que tudo vai dar certo e que as coisas podem melhorar. Quando Mesut vai embora, Devran permanece sozinho. Fica sentado, completamente imóvel, pensando repetidamente em tudo o que está acontecendo. Sente que seu mundo ficou vazio e que nada voltará a ser igual depois de tudo o que aconteceu. Não para de lembrar cada momento e cada decisão que os levou até aquele ponto, enquanto continua sem saber como mudar sua situação. Ao mesmo tempo, Azize também está em sua casa chorando por tudo o que aconteceu. A tristeza continua sendo muito grande e ela não consegue escondê-la. Ao vê-la assim, Semo se aproxima para perguntar o que está acontecendo. Sem dizer muito mais, ele a abraça com força para acompanhá-la naquele momento.
Azizi não consegue conter as lágrimas e continua chorando, enquanto Semu tenta tranquilizá-la e repete que tudo vai ficar bem, pedindo que ela se acalme. Pouco depois chegam os outros irmãos e todos percebem que Azizi continua muito triste. Ao vê-la assim, tentam animá-la e fazê-la sentir que não está sozinha. Semu volta a dizer que tudo ficará bem, tentando dar-lhe um pouco de esperança. Então Azizi olha para o irmão e diz que ele é muito importante para ela, assim como todos os seus irmãos. Deixa claro para eles que sua família significa tudo para ela e termina abraçando todos. Esse momento se transforma em um abraço familiar no qual permanecem unidos depois de tudo que viveram. Enquanto todos continuam juntos, Zelija decide conversar com Azizi. Diz que já é hora de ela ser feliz e ir junto com Devra, porque para ela é evidente que Azizi o ama. Também explica que não importa o que tenha acontecido entre eles, porque o que realmente importa é que ela possa ser feliz. Depois de ouvir essas palavras, o ambiente muda um pouco e todos acabam começando a rir, deixando por um instante de lado toda a tensão que haviam vivido. Devran já não suporta tudo o que está sentindo e, sem conseguir evitar, acaba parando em frente à casa de Azizi. Permanece ali, olhando para a casa e pensando nela, embora saiba muito bem que prometeu respeitar sua decisão. Enquanto permanece naquele lugar, percebe que Yusuf também está perto da casa. Ao vê-lo, Devran começa a repetir para si mesmo que não deve se aproximar de Azizi, que não deve ir até a casa nem se meter na vida dela. Tenta se convencer de que deve respeitar o que ela decidiu e dar-lhe o espaço que pediu. Por isso, depois de pensar por alguns momentos, prefere ir embora sem se aproximar dela. No entanto, justamente nesse momento Semu sai da casa para conversar com Yusuf. Ao ver que os dois estão juntos, Devran muda de ideia. Começa a pensar que precisa se aproximar para saber o que está acontecendo entre eles. Já não consegue ficar observando de longe e decide ir até onde eles estão para descobrir a situação. Quando Devran se aproxima, percebe que Yusuf e Semu já começaram a discutir. A conversa entre os dois começa a ficar tensa e o ambiente volta a se complicar. Nesse momento, ele intervém para perguntar o que está acontecendo e pede que tentem se acalmar, porque considera que não vale a pena continuar discutindo depois de tudo que viveram. Então Yusuf comenta que quer sair para espairecer um pouco. Ao ouvir isso, Semu pergunta para onde ele pretende ir. Antes que a conversa volte a se transformar em outra discussão, Devran toma a palavra e propõe que os três saiam juntos para espairecer. Pergunta para onde querem ir e diz que o melhor seria irem com ele para um lugar tranquilo. Depois de insistir um pouco, Devran consegue convencer tanto Yusuf quanto Semu. Os dois aceitam a proposta e decidem ir juntos com ele, deixando por um momento de lado as discussões e tudo que havia acontecido entre eles. Devran decide levar Semu e Yusuf a um restaurante para que possam comer alguma coisa e conversar tranquilamente depois de tudo que haviam vivido. A intenção de Devran é que, pelo menos por um momento, os três possam esquecer tantos problemas e espairecer um pouco. Depois de todo o estresse, das discussões e da preocupação com Azizi e os demais, considera que precisam se sentar com calma e passar um tempo juntos. Ao chegar, Semu fica contente porque poderá comer algo gostoso naquele lugar. Devran percebe sua reação e tenta animá-lo ainda mais. Diz que tudo vai ficar bem e que naquele restaurante preparam pratos muito deliciosos. Enquanto fala, acaba até rindo um pouco, tentando fazer com que o ambiente deixe de ser tão pesado e que todos possam relaxar, mesmo que seja por alguns momentos. Enquanto continuam conversando, também começam a tomar um pouco de bebida. Pouco a pouco tentam se acalmar enquanto continuam compartilhando entre os três. Conforme o tempo passa, o efeito do álcool começa a ser percebido e dá a impressão de que pouco a pouco estão ficando embriagados. Mesmo assim, continuam conversando e desabafando sobre tudo o que aconteceu durante aquela noite, aproveitando aquele momento para colocar para fora tudo o que estavam guardando depois de tantos problemas. No meio da conversa, Yusuf começa a falar de Zelija. Confessa que gostaria de dar tudo a ela e que ela realmente é muito importante para ele. No entanto, sente que não teve a oportunidade de fazer as coisas como gostaria. Enquanto expressa tudo o que sente, os três continuam bebendo e ouvindo uns aos outros, deixando sair pouco a pouco tudo o que tinham acumulado. Mais tarde, Devran tenta animar Semu e diz que ele não deve se preocupar, porque Melissa será dele e que, mesmo que ela já tenha se casado, continuará sendo dele. Depois também se dirige a Yusuf e diz para não se preocupar com Zelija, porque ela também será dele. Insiste que eles não devem desistir e que o importante é continuar lutando pelo amor, porque considera que isso é o mais importante naquele momento. Enquanto continuam reunidos, Yusuf recebe uma ligação de seu pai. Ao atender, ouve JSMET perguntar onde estão as chaves do veículo. Yusuf, um pouco confuso, responde perguntando o que ele quer dizer com isso e se aconteceu alguma coisa. No entanto,
JSMET insiste novamente que só quer saber onde estão as chaves. A partir desse momento começa a mudar sua atitude e acaba repreendendo Yusuf por causa da situação. Depois do momento tão amargo que viveu com a ligação de seu pai, Yusuf pouco a pouco volta a relaxar e continua passando um tempo com Devra e Semo. Os três continuam tomando algumas bebidas, e conforme o tempo passa, o efeito do álcool começa a ficar cada vez mais evidente. Entre risadas, lembranças e conversas sobre diferentes assuntos, o ambiente fica muito mais tranquilo. Por um tempo, deixam de lado todas as preocupações que os acompanharam durante os últimos dias e simplesmente aproveitam o fato de estarem juntos, rindo de qualquer coisa que surge durante a conversa. Depois de permanecerem por um bom tempo no restaurante, os três decidem que já é hora de ir embora. Devra se levanta e ajuda Semo e Yusuf para que também se levantem e possam ir embora. No entanto, justamente quando estão prontos para sair, JSMET aparece. Devron reconhece imediatamente e percebe que ele também parece ter tomado algumas bebidas. Yusuf fica surpreso ao vê-lo ali e percebe que seu pai está diante deles. JSMET se aproxima de onde eles estão e pergunta por que já estão indo embora se ele acabou de chegar. Então Yusuf pergunta diretamente por que ele veio. JSMET responde que ele se acalme, que ele também chegou com a intenção de espairecer um pouco a mente. Depois de dizer isso, senta-se com eles para conversar e tentar relaxar junto ao grupo. No entanto, essa tranquilidade dura muito pouco. JSMET começa a discutir com seu filho Yusuf porque diz que está irritado. Yusuf tenta responder com calma e diz que tomou apenas 2 doses e que está tranquilo, enquanto quem realmente está bêbado é ele. Essas palavras fazem com que JSMET fique ainda mais irritado e comece a repreendê-lo, insistindo que ele deve fazer o que ele mandar. Pouco a pouco começa a levantar cada vez mais a voz e todas as pessoas que estão no local começam a olhar para saber o que está acontecendo. Em meio a essa discussão, um homem que está no local diz a JSMET que fique quieto porque está fazendo muito barulho e que aquele lugar não é um mercado. JSMET reage imediatamente e responde perguntando por que ele está mandando que fique quieto. A partir daí, os dois começam a discutir e a situação sai completamente do controle. O homem não está sozinho, mas acompanhado por vários outros, e em questão de segundos todos começam a brigar. Começa uma briga entre várias pessoas e tudo acontece por causa do confronto que começou com JSMET. Depois de toda aquela confusão, eles decidem ir a um bar para tentar se acalmar e continuar passando o tempo. Uma vez lá, o ambiente muda completamente. JSMET começa a dançar e a aproveitar o momento, enquanto os outros também começam a relaxar e a deixar para trás toda a tensão que haviam acumulado. Pouco a pouco voltam a rir e a espairecer, esquecendo por um momento todos os problemas que haviam enfrentado. Enquanto continuam no bar, JSMET compartilha com seu filho Yusuf de uma maneira muito mais tranquila. Os dois aproveitam o momento junto com os outros, tiram várias fotos e continuam se divertindo muito entre todos. O ambiente volta a ficar alegre. Por um tempo, eles apenas se dedicam a compartilhar, rir e aproveitar a companhia uns dos outros. Mais tarde, todos chegam de táxi à casa de Azize. Durante o trajeto, fazem barulho, colocam música e gritam, chamando a atenção de todos. Quando chegam, Azize ouve a confusão e pergunta o que está acontecendo. A desordem é tão grande que várias pessoas da vizinhança também se levantam para ver o que está acontecendo com toda a confusão que Devra está fazendo junto com os demais. Ao ver todo aquele barulho, Azize desce para descobrir o que está acontecendo. Nesse momento, percebe que Yusuf está olhando fixamente para ela e se dá conta de que ele está um pouco bêbado. Ao mesmo tempo, Semo, que também está bêbado, diz a Azize que ela não pode se aproximar de Yusuf e que é melhor ir embora. Ao ouvir isso, Yusuf sorri e diz a Azize que ela veja as coisas que Semo está dizendo. Essa situação faz com que Azize acabe rindo e, imediatamente, todos os outros também começam a rir, porque é evidente que tanto Yusuf quanto Semo estão sob o efeito do álcool. O ambiente acaba ficando completamente divertido. Em meio às risadas, Devra se aproxima e abraça Azize, enquanto todos continuam se divertindo muito. JSMET continua dançando sem parar e continua aproveitando o momento diante de todos. Por um instante, todo o bairro presencia aquele ambiente cheio de música, risadas e alegria, enquanto eles continuam compartilhando juntos depois de tudo o que haviam vivido. Azize acompanha Devra até sua casa para garantir que ele chegue bem, já que está completamente bêbado. Assim que chegam, ela não consegue evitar se sentir muito afetada por tudo o que aconteceu entre os dois e acaba chorando. Enquanto isso, Devran olha para ela e pergunta o que fizeram com eles e o que aconteceu entre os dois para que tudo terminasse daquela maneira. Também pede que ela olhe para ele e confessa que seria capaz de morrer por ela. Ao ouvir essas palavras,
Zizi diz para ele não falar esse tipo de coisa e tentar ficar sério por um momento. No entanto, Devran começa a rir e responde que está completamente sério. Depois diz que a única coisa que quer é carregar algo marcado para sempre em sua testa que diga que nunca vai deixá-la. Então Zizi observa que Devran realmente fez uma marca com o marcador na testa e não consegue evitar começar a rir ao vê-lo. Devran explica que aquilo é um selo em sua cabeça, enquanto ela continua olhando para ele sem conseguir acreditar no que acabou de fazer. Depois desse momento, Zizi pede que ele, por favor, suba para o quarto para que possa descansar. No entanto, Devran não dá atenção a ela e, em vez de se afastar, começa a se aproximar cada vez mais dela com a intenção de beijá-la. Essa proximidade deixa Zizi muito nervosa, porque Devran está praticamente diante dela. Enquanto permanece tão perto, ele diz que a única coisa que quer é estar sempre ao lado dela. Zizi, tentando evitar que a situação continue avançando, responde que é melhor não falar sobre essas coisas e decide se afastar dele para colocar um pouco de distância entre os dois. Pouco depois, Devran diz que vai preparar um pouco de café porque sente que precisa disso. Com essa ideia, entra diretamente na cozinha, embora continue muito bêbado. Zizi observa tudo que ele faz e ouve como ele fala de maneira completamente incoerente. Mal consegue se expressar com clareza e, ainda assim, insiste que quer preparar o café por conta própria. Ao vê-lo naquele estado, Zizi tenta convencê-lo a não fazer nada e diz que ela mesma vai preparar o café, pedindo também que ele se acalme. Então Zizi começa a preparar o café para Devran. Quando está pronto, senta-se ao lado dele à mesa para acompanhá-lo. Enquanto permanecem ali, Devran volta a se aproximar pouco a pouco, tentando novamente lhe dar um beijo. Zizi permanece em silêncio por alguns instantes, e para evitar que a situação continue avançando, diz que será melhor falar sobre tudo isso depois. No final, acaba rindo, enquanto Devran continua muito perto dela e o momento fica suspenso entre os dois.